Bom dia, bom dia. Bom dia, pessoal. Vamos ficar de pé nessa manhã. Queria convidar você a ficar de pé no seu lugar, você que está em casa poder estar cantando com a gente. Mas eu queria primeiro começar com uma oração, amém? Para a gente começar o nosso dia bem. Senhor Jesus, obrigado ao Pai por mais esse momento. Obrigado, Senhor, pelas tuas maravilhas, pelo que o Senhor tem feito e preparado para a gente, para esse culto de hoje. Queremos te adorar nesse momento, cantar canções, Senhor, que possam te exaltar, que possam falar sobre esse teu grande amor, Pai. Nós te amamos muito, 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 ó Deus, e queremos, Senhor, estar nesse momento prostrados diante de Ti. Realmente acalma os nossos corações, acalma as nossas mentes. Sei que nós acordamos agora, mas nessa manhã nós queremos já começar nesse domingo de hoje te adorando, ouvindo o que o Senhor tem para nos dizer. Que nós possamos estar atentos para receber isso, ó Pai. Eu te peço por cada um que está vindo ainda, pelos aqueles que estão enfermos e talvez não vão poder vir, aqueles que talvez estão viajando, o Senhor esteja cuidando também, em nome de Jesus, Senhor. Te agradecemos por tudo. Amém. Amém. Eu quero ler um versículo, Salmos 92. Ele fala: como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã o teu amor leal e de noite tua fidelidade, ao som de lira de 10 cordas e da citara e da melodia da harpa. Tu me alegras, Senhor, com os teus feitos, as obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria. Como são grandes as tuas obras, Senhor, como são profundos os teus propósitos. Amém? Deus tem cumprido várias coisas diante da minha família, Deus tem cumprido tantas coisas sobre a nossa igreja e quero agradecer nessa manhã. Amém? Com vocês? Então vamos adorar Ele nessa manhã com o que nós temos, com o jeito que você está. Deus quer te receber nessa manhã, Deus quer te escutar nessa manhã. Amém? Então vamos lá, pessoal? Veja a glória! Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor desse lugar. Eu vejo a glória. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. No começo. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu vejo a glória. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar.
que você olhe para a pessoa do teu lado e diga como Deus é bom. Amém? Como Deus é bom. Queria que você cumprimentasse umas 5 pessoas que estão aqui à sua volta, para a gente possa estar começando esse dia de hoje com muita alegria. Amém, aleluia. Deus, Tu és eterno, soberano sobre toda a terra, Pai. Te adoramos, Senhor, te agradecemos, te engrandecemos, ó Deus, porque sabemos, Senhor, que Você tem feito maravilhas sobre nós. Oh, aleluia, Senhor Jesus. Amém, aleluia. Como Deus é bom, amém? Como Deus é bom. E os propósitos dEle para essa manhã vão se cumprir sobre a sua vida. Ele tem algo para te dizer, algo para te falar. Amém. Aleluia. Vamos cantar juntos e declarar que Ele é soberano sobre todas as coisas, sobre todas as dores, sobre todas as dificuldades. Amém. Aleluia. Tu és soberano sobre a terra, os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande leva-me a amar-me a Ti. Tu és tremendo, Tu és soberano, Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande leva-me a amar-me a Ti. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande leva-me a amar-me a Ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. Esse amor tão grande leva-me a amar-me a Ti. Tu és tremendo. Amém, aleluia. Vamos passar por um momento de oferta nessa manhã. Para quem está em casa, acho que vai aparecer aqui na tela, na verdade, né? Aí na sua
pessoal que está aqui, tem 2 caixas aqui, amém? E que você possa ofertar com o teu coração para abençoar a igreja, o ministério, amém? Como oferta de amor e sacrifício, quero a minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Venha, Senhor, venha, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar, foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar, foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, aleluia, Pai, e faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Aleluia, Deus. Te amamos, Senhor. Do mais profundo do meu ser, eu quero dizer que eu te amo, Pai. Obrigado porque o Senhor cuidou da minha casa, o Senhor cuidou da minha família. Por momentos onde passamos dificuldades, momentos onde fomos provados, momentos onde precisávamos nos adaptar, o Senhor estava ali no meio. E eu tenho certeza que essa mesma bondade do Senhor, que nos segue a cada dia, está sobre você, querido. Está sobre nós, está sobre a nossa igreja, está sobre os projetos, está sobre a Igreja de Paranaguá, está sobre todos, ó Deus. Sei, ó Senhor, que você está no controle de tudo. Te amo. E é só isso que eu quero dizer. Nessa manhã, eu te amo. Eu te amo, Senhor.
Declare isso bem forte. Te amo, Deus, da minha salvação. Não há na terra ou nos céus Rei maior que o meu. Te amo, Deus, príncipe da minha paz, Senhor do meu viver. Declare: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, Deus, te amo, Deus, da minha salvação. Não há na terra ou nos céus Rei maior que o meu. Te amo, Deus, príncipe da minha paz, Senhor do meu viver. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, ó Deus, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, ó Deus. Vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços. Como criança me gira no ar. Esse é o instante em que eu espero, esse é o momento em que eu mais quero. A hora de te encontrar. Vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços. Como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento que eu mais quero. A hora de te encontrar, 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 a hora de te encontrar. Feche os seus olhos nesse momento. Vamos deixar o Senhor entrar nessa manhã nos nossos corações. Feche os teus olhos nesse momento e entenda que o Senhor te ama muito, muito, muito. Obrigado, Senhor, pelas suas maravilhas, meu Deus. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, pelas vidas que estão aqui hoje, porque são as vidas que o Senhor escolheu para estar nessa manhã, escolhendo, ouvindo a tua palavra. Eis-nos aqui, Senhor. Eu te amo, Pai. Ó Senhor Jesus, a tua presença, Senhor, preenche esse ambiente. Pode ser que você tenha tido uma semana difícil, uma semana complicada. Pode ser que talvez você esteja um pouco mais frio do que antes você era quente com Deus.
mas Ele te ama mesmo assim. E eu tenho certeza que Ele quer falar algo especial para você nessa manhã. Ó Senhor, obrigado, Pai, por tudo. Obrigado por tudo, Senhor. Vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços, como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento que eu mais quero. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, Deus, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, Deus. Mais uma vez, eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo, Deus. Obrigado, Pai, por esse momento de louvor. Obrigado, Senhor, por esse tempo que nós podemos cantar, te adorar, te louvar com essas músicas, ó Pai. Eu te amo, Senhor, e realmente quero ouvir a Tua palavra nessa manhã, Pai. Estou prostrado, quebrantado diante de Ti. E venha fazer, Senhor, a Sua vontade, Pai. Aleluia, nós te entregamos. Amém. Amém. Pode sentar, por favor. Passar a palavra para o tio Dan. Bom dia, irmãos. Como é bom estar na casa do Senhor, amém? Eu quero que você se levante e dê um abraço em uma ou duas pessoas, mas seja a pessoa que vai demonstrar o amor de Deus para essa pessoa nesta manhã. Amém? Quero convidar você a levantar e abrir a Bíblia, no livro de 1 Pedro, capítulo 3.
versículos 8 a 18, e nós vamos ler alternadamente. 1 Pedro 3, versículos de 8 a 18. Eu vou ler o primeiro, vocês leem o segundo, assim até o 18, tá? Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Pois, quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Senhor, abre os olhos do nosso coração ao abrirmos Tua palavra. Obrigado por Tua presença nesta manhã, neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Queridos, Simão Pedro escreve essa epístola. Parece que em torno de 62 a 69 depois de Cristo, Pedro, cujo nome em aramaico é Kefa, em grego Cefas, inicialmente chamado Simão, filho de Jonas, como a Bíblia diz, pescador da Galileia. E ele escreve desde Roma para as igrejas na Ásia Menor. Pela data e pelo conteúdo da epístola de 1 Pedro, os teólogos acham que essa epístola foi escrita pouco antes, ou quando já estava começando a perseguição daquele imperador Nero, que foi implacável contra os cristãos. E um tema importante dessa epístola é uma exultante esperança em momento de sofrimento. Ásia Menor é essa região que hoje é a Turquia. Então, no começo da epístola, você vai ver Bitínia, aos crentes que estão na Bitínia, Ponto, Galácia, Capadócia. E, portanto, Pedro estava escrevendo para cristãos gentios. Gentios quer dizer, não eram judeus, talvez preparando-os para o momento de perseguição. E existe uma concordância entre os estudiosos que essa epístola tem muita influência, principalmente de Romanos e de Hebreus. Eles acreditam que Pedro, ao escrever, ele tinha em mãos as epístolas de Romanos e Hebreus, porque existe muita similaridade, muitas coisas que se falam em uma, se fala em 1 Pedro. E por isso uma influência da teologia de Paulo, no que Pedro diz.
E esta epístola, ela parece ter tido uma influência muito grande sobre as igrejas dos primeiros anos da história da igreja. E também parece ser um sermão em que Pedro fala sobre batismo. Em algum momento ele fala sobre a vida nova, sobre o batismo e sobre como os cristãos deveriam se comportar, sobre a vida cristã exemplar. Todos nós aprendemos desde muito cedo na escola dominical que devemos ser exemplos. E Pedro fala sobre isso. Vocês cristãos, gentios, que estão longe aqui de Jerusalém, estão em lugares estranhos, sejam um exemplo. Nos versículos que nós lemos, nós vemos sobre ter igual ânimo. Um só ânimo, unânime, ter o mesmo pensamento, sobre se compadecer, sobre uma amizade fraterna, sobre misericórdia, sobre humildade, sobre não revidar, mesmo que você tenha sido agredido, xingado, falar bem, abençoar, cuidar com aquilo que você fala, evitar o mal, fazer o bem, promover a paz, e não temer ou se alarmar se eventualmente você vier a sofrer pela justiça ou pelo Evangelho. É muito interessante que Pedro esteja escrevendo num contexto em que havia uma perseguição severa contra os cristãos. É muito parecido com o Sermão da Montanha, em Mateus 5, quando fala se oferece a outra face, se ele pegar a tua capa, dá a manta também, se ele te pedir para andar 1 milha, ande 2. Parece que num momento de perseguição, o cristianismo poderia ter um ar de fraqueza, poderia ter um ar de se conter, de aceitar o sofrimento, de aceitar a injúria. Talvez, nesse contexto de perseguição, os zelotes que eram considerados terroristas e que queriam, se tivessem bomba, explodir o Império Romano, eles entendiam Cristo como um grande libertador militar de Israel. E Jesus trouxe um discurso, uma mensagem totalmente diferente. Jesus não os chamou para a espada, para a guerra, mas sim para o amor. Mas eu fico pensando ao ler a epístola de Pedro, o que aconteceu com esse homem, com esse pescador, com esse homem que todos nós conhecemos ele como aquele discípulo impulsivo, o inconstante, o que é muito animado no começo, mas que nega Jesus 3 vezes naquela noite, o que é rápido para falar, mas tem medo. Ele fala assim: ainda que venhais sofrer, coisa que nós lemos, por causa da justiça, vocês são abençoados, são felizes. O mesmo Pedro que alguns anos atrás, quando a mulher fala assim: você é um galileu, teu modo de falar denuncia. Eu não conheço esse homem. E o galo canta. O Pedro que fala: vocês devem contar a esperança que vocês têm, mas com mansidão, com temor e com boa consciência. O mesmo Pedro que alguns anos atrás, quando vem prender a Jesus, corta a orelha do servo. Jesus cura e diz assim: Pedro, como é que a profecia ia se cumprir se eles não me prendessem? Pedro ainda não entendia os propósitos. Pedro ainda não entendia o plano de salvação e redenção de Deus. E ele foi na espada mesmo e cortou a orelha do servo. O mesmo Pedro que fala assim, dando a entender que o sofrimento pode ser vontade de Deus.
é melhor que vocês sofram por fazer o bem do que fazendo o mal. Esse Pedro, alguns tempo antes, quando Jesus diz assim, é necessário que o Filho do Homem morra, sofra, seja crucificado e ressuscite. Pedro fala assim, sai dessa, Jesus, isso nunca vai te acontecer. E Jesus fala aquela famosa expressão, arreda-te, Satanás, porque não cogitas as coisas de Deus. O mesmo Pedro, que como nós vimos na semana passada, andou sobre as águas, mas olhando a força das ondas e do vento, ele teme e começa a afundar, e Jesus fala assim, depois de salvá-lo, Pedro, por que duvidaste? Homem de pequena fé. O que acontece com Pedro fazendo uma carta tão apaziguadora, tão branda? Sofram se forem em nome de Deus, não revidem, abençoem. O que acontece com Pedro? Queridos, vivemos uma fase bastante conturbada. Vamos falar claramente, politicamente, em que percebemos uma divisão da sociedade, com muito pouco diálogo, ataques verbais, ataques físicos, alguns dos quais resultaram em mortes, por causa da sua posição política, por causa daquilo que eu penso, por causa da forma como eu me comporto. E eu fui ler no dicionário e eu percebi que a polarização, ela tem duas coisas importantes. A primeira é a divisão. Mas a segunda é a falta de diálogo. As duas partes não se conversam e não entram em acordo. Eu fui olhar num dicionário que estava um pouco antigo em casa, e não existe essa definição, polarização política, porque isso é um fenômeno mais recente. Só existia a definição de dois polos, positivo, negativo, na física, polo sul, polo norte. É um fenômeno mais recente que nós temos vivido. Mas eu cheguei à conclusão, queridos, que a polarização não é necessariamente algo ruim. Partidos políticos podem estar polarizados e não conversarem entre si, defenderem suas ideias totalmente opostas, votarem na Câmara e no Senado e defenderem teses e posições políticas diferentes. Eu pensei também que um corintiano e um palmeirense não conversam entre si, principalmente se for uma decisão entre os dois. Se você for ao Pacaembu, ao Morumbi, seja lá onde for, e tiver corintianos de um lado e palmeirenses do outro, você vai ver um público altamente polarizado. E os dois não estão se abraçando. Alguns estão se xingando. Mas desde que eles respeitem o direito do outro de pensar diferente, faz parte da democracia. Tua liberdade de expressão, a forma de eu pensar, o candidato em quem vou votar, o time que eu vou, para o qual vou torcer, faz parte. E até alguns sociólogos dizem que até é importante haver oposição, confronto de ideias, mas precisa haver diálogo. De fato, reinos dos céus e reinos das trevas estão altamente polarizados. Jesus diz: que comunhão pode haver entre a luz e as trevas? Mas Paulo, em Efésios, nos diz muito claramente quem é nosso inimigo. Não é a pessoa, não é carne e sangue. Quando ele diz carne e sangue, ele diz, não são pessoas os nossos inimigos, mas sim as forças espirituais, os reinos e as potestades. E a igreja está aqui nesta terra, não para combater pessoas,
mas para combater as forças espirituais do mal. E a vitória em Jesus já foi ganha. Amém. Aleluia por isso. Mas quando voltamos à questão da polarização, quando duas partes não estão dispostas ao diálogo, nós temos um grande problema. Um grande problema. E eu vou explicar por quê. Tem um livro best-seller do New York Times, em que esses autores explicam que nós temos na democracia 4 componentes muito, muito importantes. Temos que ter diversidade, temos que ter pensamentos diferentes, pluralidade de ideias, de comportamentos, mas 4 coisas são importantes no meio dessa pluralidade. Diálogo entre as partes. Legitimidade dos adversários. Quer dizer, eu preciso reconhecer que aquela pessoa que pensa diferente, ela tem o direito de pensar diferente. Ela pode votar num candidato diferente do meu. Precisa haver tolerância. Tolerância com aquele que pensa diferente e se comporta diferente. E respeito às regras comuns que podem ser o sistema judiciário ou a Constituição que está promulgada naquele país. E eu frisei a palavra adversários, porque o corintiano e o palmeirense são adversários naquele dia de decisão, mas eles não necessariamente são inimigos. Eu acredito que a maior parte dos corintianos e palmeirenses são bons e conscientes torcedores. Talvez uma minoria se comporte de uma forma inadequada, que parte para a agressão física, para o desrespeito, para o xingamento. Mas esses autores dizem que quando quebramos o diálogo, quando não reconhecemos o direito de pensamento diferente e nos tornamos intolerantes com o pensar, o falar ou o comportar de um outro grupo, então começamos, algumas pessoas, alguém ou algum grupo, começa a se sentir no direito de desrespeitar as regras comuns a todos. E é onde começam as desordens, as guerras, as discórdias, a violência. Eu mostrei esse slide para a Megumi durante a semana e ela falou assim, puxa, mas é isso que acontece quando um marido e uma esposa se separam. E é verdade. Começa com uma falta de diálogo, eu começo a não respeitar o direito da pessoa de se comportar, ou pensar, ou dizer alguma coisa. Eu começo a ficar intolerante e começo a desrespeitar as regras. Começo a pular cerca, começo a agredir física, verbalmente. Isso aqui serve para qualquer relacionamento humano. Quando nós quebramos o diálogo, continuamos não respeitando, começa a intolerância e o desrespeito. Queridos, você sabia que a igreja já teve momentos assim? Acredita-se que quase 1 milhão de pessoas, entre cristãos e muçulmanos, morreram por causa das cruzadas. Um certo papa disse assim, a Terra Santa está cheia de muçulmanos, vamos para lá e vamos limpar aquela terra dos muçulmanos. Foram 8, 9 cruzadas, 1 milhão de pessoas mortas. E até hoje tem muçulmanos na Terra Santa. Uma parte de Jerusalém é muçulmana. Um exemplo de alguém que não percebeu quem era o verdadeiro inimigo e achou aqueles seguidores de Alá são os inimigos. E tanta gente morreu por causa
porque alguém encontrou o inimigo errado a quem combater. Queridos, a Inquisição, séculos 12 a 17, 40.000 pessoas foram julgadas, presas, torturadas, algumas delas mortas, algumas delas condenadas ao ostracismo, ao exílio, perderam seus direitos, porque pensavam um pouco diferente da época. E hoje nós sabemos que alguns deles pensavam cientificamente correto e foram perseguidos pela igreja cristã da época. Alguns foram queimados na fogueira, acusados de bruxaria. Pessoas que diziam que a terra não era plana e assim por diante. O perigo, quando nós nos colocamos num dos lados da polarização, e principalmente se adotamos um comportamento contrário a pessoas ou ao que elas pensam. E você sabe que Jesus fugiu da polarização, Jesus fugiu da armadilha da polarização. Como? Um certo dia, fariseus e escribas chegam assim: Jesus, tu és o mestre, tu és o entendido, sábio. É lícito pagar impostos a César? Por trás dessa pergunta havia uma armadilha, porque se ele dissesse, é lícito, paguem, porque os romanos são os chefes agora, todos os judeus iam se colocar contra Jesus. E se ele falasse assim, não, soneguem esse imposto, porque afinal eles estão oprimindo, estão matando, estão ocupando a terra. Então esses escribas e fariseus iam para o César da época e diziam assim, está vendo? Esse Jesus está incutindo no povo que nós não devemos pagar impostos. E a resposta sábia de Jesus, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Jesus fugiu dessa polarização circunstancial do momento. Jesus foi e acolheu uma mulher pega em adultério. A lei mandava matar. Jesus comeu com pecadores e publicanos. E por eles deu sua vida. Quando eu volto para 1 Pedro 3, queridos, essa palavra me toca. Mesmo quando alguém te fizer mal, não devolva a injúria. Não devolva o mal. Abençoe. Eu quero perguntar, você como cristão tem falado mal do teu patrão? Da tua empresa? Mesmo, pode ser até em momentos que você se sinta perseguido ou injustiçado. Você tem falado mal dos governantes, governador, prefeito, do presidente? Não é isso que Pedro está dizendo aqui. Refreie sua língua do mal, do falar mal, do fazer o mal com as palavras. Evite que seus lábios falem dolosamente. Dolosamente quer dizer enganosamente, falsamente, com engano. Você tem, na tua prática diária, usado de mentira, mesmo que seja para defender teus direitos? A Bíblia diz, muito claro, fale a verdade.
Na época só existia a fala e a escrita, hoje nós temos as redes sociais. Eu quero dizer uma coisa séria, queridos. Cristão verdadeiro não passa diante fake news. Ah, mas não fui eu que escrevi. Tá, mas era verdade o que você passou? No momento em que você clica e passa e não era verdade, você se torna um coautor da inverdade publicada naquela rede social. Quanto de verdade existe naquilo que você comenta, publica e compartilha. Mas Pedro fala para a gente falar da esperança, queridos. Se algum dia alguém perguntar, por que você, apesar de passar por tanta dificuldade, você ainda tem essa esperança? Esteja pronto a compartilhar. Eu falei das redes sociais, eu já falei para os líderes no concílio, se você passa mais do que 30 minutos nas redes sociais, ou conhece alguém que passa mais do que 30 minutos nas redes sociais no dia, você deveria assistir esse documentário, O Dilema das Redes. E uma das coisas importantes nesse documentário, os estudiosos percebem que através de algoritmos, o que você visita e publica, começam a fazer parte de algoritmos. E se você, por exemplo, torce para o Atlético, tudo quanto é notícia boa do Atlético começa a vir para você, e notícia ruim dos outros times começam a vir para você. Então eles colocam a rede social como uma ferramenta da radicalização, da intolerância crescente nos nossos dias. A rede social pode ser muito útil, sem dúvida alguma. Mas cuidado, preste atenção naquilo que vem e naquilo que você manda na rede social. E falando de esperança, veja o que falou Antônio Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, em setembro do ano passado, quando ele falava sobre a guerra da Ucrânia, quando ele falava das enchentes no Sudeste Asiático, e gente morrendo e perdendo suas vidas. Gente, a esperança é a commodity mais rara neste mundo. E eu e você temos a esperança em Cristo Jesus. Nós temos o que compartilhar com esse mundo que carece de esperança. O mundo clama por esperança. Por isso, queridos, em primeiro lugar, como igreja, como cristãos, nós devíamos usar nossas palavras, aquilo que postamos, aquilo que escrevemos, para o bem, para gerar esperança, fé, para animar as pessoas. Em segundo lugar, Pedro fala assim: busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Mateus 5 fala: se você for um pacificador, você será chamado filho de Deus. Paulo fala: no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Pode ser que não dependa de você, alguém pode te perseguir por ser cristão, mas se depender de você, seja um pacificador. Queridos, em vez de construir muros, nós devíamos construir pontes, como igreja, porque nós temos o amor, a paz, a esperança que Deus nos dá, neste mundo que tanto carece. Em segundo lugar, queridos, promover a paz. Quanto do nosso comportamento, no trabalho, com os vizinhos, quando existe alguma dissensão ou briga dentro da família, quando comentamos sobre a política, tem sido para apaziguar ou tem sido para inflamar os ânimos. Em terceiro e último lugar, queridos, Pedro fala que sofrer por causa da justiça é bem-aventurado. E ninguém gosta de escutar isso. Todo mundo gosta de escutar que se você for fiel, Deus vai te abençoar. Deus vai te dar salvação e você vai morar em um lugar que tem ruas de ouro e não tem doença.
Deus dá paz, Deus dá bênção, Deus multiplica, Deus faz milagres, Deus me cura. Todo mundo gosta de escutar e é verdade, graças a Deus por isso. Mas quando se trata de sofrer pelo Evangelho, os próprios discípulos, a Bíblia fala que quando Jesus começou a crescer, a oposição em popularidade, também cresceu a oposição e muitos discípulos deixaram de segui-lo, porque perceberam quanto custava ser cristão. Mas Pedro diz, na sua idade madura, já não estou impulsivo. Se você sofrer por Cristo, você é bem-aventurado. E pode acontecer de ser vontade de Deus que soframos por praticar o que é bom. E por sofrer, eu estou me referindo à perseguição, né? Quando eu era adolescente, eu lembro de mensagens falando assim: olha, lá na cortina de ferro entrou 10 soldados na igreja e perguntou: quem é cristão aqui? Quem segue a Jesus? Levante. E levou um tiro. Isso é uma forma de perseguição. Mas, queridos, perseguição é quando você faz o certo no seu trabalho e o chefe te prejudica porque era para fazer alguma coisa errada. Quando você deixa de colar e teu amigo te fala assim: não sou mais teu amigo. Divide o lanche com todo mundo menos com você porque você deixou de dar cola. Você está sendo perseguido por causa da justiça. E Jesus previu que isso iria acontecer. Jesus disse: dos perseguidos por causa da justiça é o reino dos céus. E se for por causa de Jesus, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão. Querido, será que como igreja, em tempos de polarização, em vez de entrar num dos lados da discussão, estamos dispostos a sofrer, como Pedro diz, por causa do Evangelho, por causa da justiça? No versículo 9 ele fala assim: nós somos chamados para isto, para não revidar, para não pagar mal por mal, a fim de receberdes bênção. Quantos aqui querem ser abençoados? Amém? Amém. Você quer amar a vida e ver dias felizes? A Bíblia fala: afaste tua língua do mal, pratique o que é bom. E a Bíblia fala, nesse mesmo texto que nós lemos, queridos, que o Senhor atende às súplicas dos justos, daqueles que estão dispostos a sofrer por causa da justiça. Deus promete, ainda nesta vida, que se você for fiel, Deus vai te abençoar e vai dar para você dias felizes. Amém? Que assim seja. Mas a pergunta fica na minha cabeça: o que aconteceu com aquele homem tão impulsivo, com aquele homem tão inconstante, medroso? Queridos, palavras de Jesus: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque quem te revelou foi meu Pai, e não carne e sangue. Palavras de Jesus: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão. Palavras de Jesus: Simão, tu me amas. Nós cantamos hoje: te amo, ó Deus. Há tantos anos atrás, Pedro teve a oportunidade de dizer 3 vezes: Simão, tu me amas? Eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas.
Simão, tu me amas? Apacenta os meus cordeiros. Pedro teve a oportunidade de afirmar 3 vezes seu amor a Cristo. Nós vemos Pedro, na força do Espírito Santo, no dia do Pentecostes, fazer um discurso de defesa inacreditável por um pescador que não tinha feito seminário, em que as pessoas escutavam nas suas próprias línguas, e 3.000 pessoas são batizadas naquele dia. Esse mesmo Pedro, segundo um livro publicado no século XVI, baseado em relatos históricos, conta que Pedro, por causa da perseguição em Roma, foi aconselhado pelos fiéis cristãos a fugir. E ele estava fugindo de Jerusalém. E ele tem uma visão. E ele vê a Jesus. E ele pergunta: Jesus, até para onde vais? E Jesus, na sua visão, diz assim: estou voltando para ser crucificado. Pedro diz: então eu vou voltar. E ele desiste de fugir. E a história, os historiadores contam que Pedro foi martirizado. E foi crucificado a pedido dele, de ponta cabeça. Por quê? Porque ele falou que ele não era digno de morrer. Da mesma forma que Jesus havia morrido. O que acontece com esse homem, queridos? Entre o Pedro pescador, inconstante, impulsivo e medroso, e este Pedro que nós vemos, são as palavras e a presença de Jesus na vida dele, que mudam o que ele pensa, o que ele faz e como se comporta. Queridos, Paulo nos aconselha, como igreja, que nós cresçamos e cheguemos à unidade da fé, pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, maduro, à medida da estatura de plenitude, da plenitude de Cristo. Queridos, eu penso que em tempos de polarização, o Senhor nos fortalece a fé e nos incentiva a professarmos nossa fé com o nosso falar, com o nosso agir, com o nosso reagir. Essa história da igreja, ela não foi escrita com pompa, com riqueza, com brados. Ela foi escrita com sangue, suor e lágrimas. E eu e você somos herdeiros de uma fé mantida ao longo dos séculos com o sangue do Senhor Jesus e dos mártires do início da igreja. Então eu quero convidar você a fazer parte de uma fé simples, firme, não voltado para a pompa, para o recurso que nós possamos ter aqui, mas que escreve uma história com sangue, com sua vida. E que as palavras e a presença de Jesus possam nos ajudar a ser a igreja no ano de 2023 que Deus gostaria que fôssemos. Vamos orar? Vamos baixar a cabeça.
Senhor, quanto amor imerecido, quanta graça imerecida teres enviado o teu Filho para morrer por cada um de nós. Não temos palavras, não temos gestos ou atitudes suficientes para pagar por tudo que foi feito. Perdoa-nos se temos te seguido de uma forma negligente ou relapsa. Somos uma igreja feita de homens e mulheres falhos, ó Deus. Pedimos Tua graça. Pedimos Tua graça para nós como Tua igreja. Tua graça para esta cidade, esse estado, este país. Pedimos, ó Deus, que Teu Espírito possa convencer Teu povo do pecado, da justiça e do juízo. Não queremos, Senhor, ser uma igreja intolerante, mas uma igreja que ama uns aos outros e aqueles que não Te conhecem. Queremos defender a Tua causa, ó Deus, mas atrair quem pensa diferente aos Teus pés. Perdoa-nos se não temos feito isso. Queremos ser uma igreja que chega à estatura de Cristo, como Pedro nos ensina. E Pedro, seguindo Teus passos, deu sua vida. Ensina-nos, ó Deus, o que é amar, aceitar, compartilhar Teu amor nesses dias de tanta intolerância, de tanta violência. Não permita, ó Deus, que falhemos em nossa missão. De sermos Teus embaixadores. Transmitindo Teu amor e Tua graça. Obrigado por esse tempo de reflexão. E ajuda-nos. Pois nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Temos visitantes nesta manhã. Alguém está nos visitando pela primeira vez? Por favor. Pode ficar em pé. Seu nome? Mauro Oliveira, obrigado por sua presença. Mais alguém está nos visitando pela primeira vez? Não? Temos avisos? Bom dia a todos, paz do Senhor. Temos alguns avisos e nós comentamos no domingo passado que nós estaríamos fazendo uma pastelada semana que vem, no domingo, dia 7/5,
E essa pastelada seria em prol da reforma do templo lá de Paranaguá, né? A questão da reforma externa, né, já foi acertada com a igreja daqui de Curitiba, será custeada. Mas a parte interna, a compra dos móveis, né, a cozinha e alguns outros utensílios precisam de ser trocados também. Então, para não ficar onerando bastante, conversando lá com a diretoria lá de Paranaguá, nós pedimos a autorização e nos foi concedida, e haverá, graças a Deus, dia 7/5, semana que vem, após o culto, tá? Uma pastelada. E vai ser feito nada mais, nada menos pelo nosso amado irmão Paulo, né? Assessorado pelo Luiz, tá? E também por uma comissão. Esse link foi passado, pessoal, tem 2 links, tá? O link de cima, apesar de ser um PDF, o link funciona, tá bom? Você dá um clique lá com o dedinho, certo? E ele vai dar em 2 links. O primeiro link, pessoal, é o link para fazer pedido antecipado. Isso nos ajuda bastante na organização. Não sei se dá para abrir isso. Ó, maravilha, hein, pessoal? Dentro desse, isso pode descer, tem alguns detalhezinhos, né? Se você abrir esse formulário dentro do celular, ele vai aparecer até o 4º pastel, certo? Só que não pode, né, necessariamente, se você puxar assim, vai até o 10, tá, irmãos? Então, aí fala, puxa vida, quero comprar mais do que 4. Aí você empurra com o dedo lá, pode pedir até 10. O valor de cada pastel sem fritar, né? Nós temos 3 sabores, carne, queijo e pizza, é R$ 7,00, e o pastel frito, R$ 8,00, tá bom? Aí vocês podem fazer o pedido antecipado. No dia, vocês vão também, quem quiser, pode fazer pedido no dia também, e vai ter o combo, né? Do pastel, mais uma bebida, que vai ser chá, refrigerante ou suco. Uma outra coisa importante também, que dentro desse mesmo formulário, tem um outro link para que os irmãos que sentirem no coração de ajudar, tá bom? Não sei se dá para entrar no outro link. O outro link é um link para fazer as doações, tá? Não sei se consegue entrar lá. Esse outro link tem 3 itens que nos preocupa bastante e que precisamos das doações. Isso. Obrigado. A doação. A questão dos olhos, graças a Deus, a gente praticamente já conseguiu. Se puder descer um pouquinho. Nós precisaríamos de aproximadamente 20 litros de óleo, em torno de 20 a 25 kg de queijo mussarela e 10 kg de presunto, tá? Então, se vocês quiserem fazer a doação, vocês colocam o nome completo, a data do envio do Pix, tá bom? E o valor da doação, puder subir lá no cabeçalho um pouquinho. Lá no Pix, se você puder colocar a pastelada Holiness, para que a tesouraria possa identificar a doação, tá bom? Nós precisamos aí, principalmente da compra da mussarela, tá? Que é um produto um pouco caro. A questão da carne vai ser antecipada, vai ser feito um empréstimo da igreja para a igreja de Paranaguá, para que seja comprada a carne, que é um item caro também. Se Deus quiser, tudo é certo, o tempo ajudar também, os irmãos estarão chegando lá para 7 e pouquinho, os irmãos de Paranaguá, e já vão fazer a montagem, né? Os que fizeram os pedidos antecipados, logo após o culto, se Deus quiser, né? E quem quiser também ajudar, estejam todos convidados, tá bom? Poderão fazer a retirada e o pagamento para quem fez os pedidos antecipados. E quem quiser comer conosco também, a gente vai preparar um ambiente para que a gente também possa estar conosco, né? E aí vai ter um baitém também do pessoal do grupo familiar, não sei qual que é o nome, mas a qual o Reginaldo pertence, né? E o Kenji também, né? Desculpa. Para estar ajudando, né? Bom, enfim, né? Isso, das missões. Então, vocês também poderão ajudar. Acreditamos que vai ser um momento agradável de estar ajudando, tá bom? Fiquem tranquilos que logo após teremos uma prestação de conta de tudo que está sendo investido lá em Paranaguá. Um outro aviso bastante importante, principalmente aos presbíteros e à liderança, que no último final de semana deste mês de junho, aliás, mês de maio, desculpa, teremos aí
a ida da liderança da igreja, que é o encontro regional da terceira região, que neste momento vai ser lá em Londrina, certo? Então foi passado para o grupo dos presbíteros e também eu passei agora para o grupo da liderança, o preenchimento de um relatório ministerial, né, Ministério de Louvor, Ministério de Ação Social. Então gostaria que os presbíteros, né, por favor, pudessem entrar em contato com seus ministérios para que possam preencher o formulário, né, do que aconteceu, né, dos pontos positivos, negativos, tá? Para que, chegando lá, a gente não perca muito tempo de ficar falando, né? A metodologia que a gente tem adotado a gente preenche esses formulários, aliás, todas as três, inclusive Paranaguá e Açaí também preenche. A gente manda esses formulários antecipadamente e fazem a leitura, para que a gente não fique, né, às vezes perde 3, 4, né, 2 horas fazendo esse relatório. A gente envia esses relatórios antecipadamente e discute apenas os pontos mais relevantes. Então, o prazo, por favor, para que a liderança dos ministérios possam preencher esses relatórios é dia 19, certo? E tem também um outro ponto, foi enviado um outro formulário para verificar o interesse de qual líder de ministério que gostaria de estar indo lá. Isso impacta diretamente na locação do modo que nós estaremos indo, se estaremos indo de ônibus ou se estaremos indo de van. Então, esse é o prazo mais curto. Então, gostaria mais uma vez de pedir para os presbíteros que entrem em contato, né, com os ministérios ao qual vocês estão assessorando, para perguntar quem desse ministério gostaria de ir lá. Eu, particularmente, acho importante que que todos os ministérios estejam representados lá, porque é o momento da gente compartilhar, da gente conversar e trocar ideias, apesar do tempo ser muito curto, né, mas acho que é bem proveitoso. A proposta nós que somos da liderança, nós estaremos já na sexta-feira, dia 27, mas para o pessoal que estará indo de ônibus ou de van, estará saindo perto da meia-noite, né, para que possa chegar de manhã lá em Londrina, se Deus quiser. A gente toma um café, né, descansa um pouquinho, e lá pelas 8, 8 e pouco, a gente já faz o início das atividades do encontro da terceira região. Então, gostaria de contar com a presença de todos, e os líderes vamos participar. Toda a despesa, não só da condução, do transporte, mas da alimentação, é por conta da denominação, tá bom? Gostaria de agradecer mais uma vez. Obrigado. Aniversariantes, hoje, Júlia Ogata, Gabriel Yamamoto, Shigekatsu Uda. Dia 2, Maicon Ogata. Dia 5, Hikimi Yotsumoto. Parabéns, Deus os abençoe. Se não houver mais avisos, mais algum aviso? Vai ter escola dominical. Mais algum aviso? Pastor Arabori está aí? Está nos I6? Tá. Então, vamos ficar em pé e vamos encerrar com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua justiça, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dê hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra do mal, pois teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. O culto está encerrado. Obrigado pela presença. Deus abençoe a todos.ここに
を空に響け歌え魂恵みを恵みを恵みを仰げ天は開き僕らは見るだろうやがて花は咲き栄光の主が来られる花も雲も風も海も奏でよ奏でよイエスを空に響け歌え魂よ恵みを恵みを恵みを涙を過ぎるときやがて実を結び笑い声に満ちる花も雲も風も海も奏でよ奏でよイエスを空に響け歌え魂恵みを恵みを恵みを仰げ天は開き僕らは見るだろうやがて花は